que a Lucy fez. Muito boa noite a todos. E que a paz de Jesus esteja sempre em cada coração. Gente, hoje eu vou falar sobre uma coisa que parece muito simples, mas eu vim para falar para vocês que não é tão simples, que é o pensamento. Está escrito no pensamento? Pensamento. Aqui é. O pensamento. Qual o problema, qual que implica os nossos pensamentos? Então vou ter que colocar alguns conceitos para vocês. Como a Elza falou, o importante é legal escutar a preleção evangélica, é legal a gente falar de Jesus, sim, é muito interessante, porque todos nós, de uma forma ou de outra, sentimos saudades do Mestre. Ele é uma pessoa maravilhosa e todos que possamos entrar em contato, mesmo que seja um contato ínfimo, a gente vai se sentir bem quando a gente fala de Jesus. É engraçado, né, que lá fora a gente às vezes fica até meio sem jeito de falar, mas é muito bom falar de Jesus, como ele viveu, né, do que ele fez, e principalmente é bom ter no nosso coração que ele cuida de nós, que ele é por nós. Como também é muito bom a gente sentir que temos Deus que nos protege sempre, tá? Mas a gente precisa se aprofundar, porque isso não pode ficar só na superfície, isso não pode ficar só na casca. Por quê? Porque quando a dor vem, quando o sofrimento aparece, quando a solidão bate a porta, tem que ter uma base firme, uma base sólida. Isso a gente só vai conseguir se a gente trazer isso para dentro de nós, a gente aprender realmente, se a gente gravar, como eu falei, no nosso coração, né? Então vamos a alguns conceitos. Primeiro conceito: nós não somos esse corpo físico. Isso aqui é um veículo que temos para agir nesse plano, né? O que é que nós somos na realidade? Somos espíritos. E o que é um espírito? O espírito não é um fantasma. O espírito não é o corpo que a gente apresenta depois que morre. Aquele lá também é um corpo físico, só que é um corpo físico, uma matéria mais sutil. O espírito é um princípio inteligente, uma fonte de luz que governa esses corpos. Essa fonte, como a gente, é difícil, para nós encarnados não tem forma. Os espíritos falam que é como se fosse um ponto de luz, para a gente tentar entender, né? Esse ponto de luz é o que nos assemelha a Deus. Então, quando está lá no começo da Bíblia, fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é essa semelhança, a semelhança ao Criador como fonte eterna de amor e bondade. Tá? A nossa semelhança não pode ser simplesmente na aparência, tá? Porque uma vez que você tem a aparência não quer dizer nada a respeito do que essa aparência vai transmitir, o que ela vai gerar. O que eu quero dizer? Se eu falar água, todo mundo sabe o que é água, né? E se eu perguntar do que é feita a água, muitos falarão H2O. Só que a gente não bebe H2O. H2O é água destilada. Se a gente tomar água destilada, a gente vai passar mal. H2O é a base da água. Mas o que faz uma água ser uma água pura, a gente costuma falar que é uma água mineral. São os minerais benéficos que existem nela. Quanto maior a quantidade dos minerais benéficos, melhor essa água será, e será até terapêutica, né? A gente tem várias fontes minerais com propriedades curativas. Em compensação, aqui o rio Tietê também é H2O, né? E o que faz ele não ser tão terapêutico, né? O que tem de nocivo nele. Da mesma forma somos nós. Deus é a pureza absoluta. Mas a pureza absoluta não quer dizer que ele só é puro no sentido que nem a água, H2O. Não, a pureza absoluta de existir só coisas boas, só virtudes. João fala no começo do Evangelho: Deus é amor, né? Que é mais virtude infinita do que Deus ser o próprio amor. O que a gente precisa ser? A imagem e semelhança de Deus. Como que a gente precisa agir? Tirando toda a impureza de nós. Como que a gente faz isso? Tirando a impureza do que somos realmente. E aí voltamos ao ponto: espírito. Somos espíritos. O que o espírito carrega? O que ele porta? O que ele leva?
ele leva o seu sentimento nem tanto, ele leva o seu pensamento, a sua vontade, né? É o pensamento que indica qual é o nível, qual é a evolução, qual é a pureza ou impureza do espírito. É o que ele pensa, porque o pensamento gera ação, o pensamento gera forma, o pensamento gera energia, né? E do mesmo jeito que o pensamento gera forma, ação e energia, pode gerar para o bem, ele pode gerar para o mal, né? Então, antes da ação, vem sempre o pensamento. Então, eu posso desejar o mal a alguém? Posso. Eu pensar o mal, né? Eu posso desejar o mal para alguém. Por que essa pessoa, se eu falar assim, eu queria que você tivesse uma dor de cabeça, por que a pessoa não fica com dor de cabeça? Porque Deus é sábio e perfeito e criou em nós corpos que não deixam esse pensamento ruim atingir, nem vazar de mim, nem atingir o próximo. Então, os meus pensamentos ficam presos em mim. Então, se eu falo, eu queria que você tivesse dor de cabeça, quem vai ficar com dor de cabeça sou eu. Porque ele bate e reflete, né? Então, o que acontece? Quanto mais você deseja o mal, quanto mais você pensa no mal, mais mal você fica, de saúde. Por isso que fala, bons pensamentos trazem saúde, né? Boas intenções fazem você se sentir melhor. Agora, meu mau pensamento, meu mau desejo pode atingir o próximo? Existe uma condição que pode. Quando o próximo está ligado a mim. Se ele tiver algum pensamento ligado, ele abre o caminho, aí ele permite. Já ouviu falar de mal olhado? O mal olhado só pega quando você acredita no mal olhado. Por quê? Porque você liga esse pensamento. Já ouviu falar que praga de mãe pega? Porque a mãe está sempre ligada ao filho. Por isso que a mãe, graças a Deus, as mães amam. Porque se as mães não mamassem tanto, não tinha tanto filho hoje no mundo. Porque também o bom pensamento, o bom sentimento também extravasa. Por isso que um beijo de mãe cura. Porque também esse bom sentimento extravasa e atinge e traz ali a saúde, traz ali a reorganização física e espiritual daquele que atinge, né? Então o pensamento é muito importante, o pensamento que temos em nós. E por isso nós devemos educar esse pensamento, estar constantemente educando, ensinando. Eu falei a respeito de ensinar, educar, porque só através de nós nos educarmos que a gente vai conseguir mudar o jeito que a gente pensa. Não adianta eu chegar a falar para vocês, olha gente, devemos sempre manter o pensamento elevado, buscando a companhia de Jesus. Aí todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Aí ele vai sair daqui, virou esquina, o cara, pau, dá na lateral. Aí eu quero saber quem vai lembrar do que eu falei. Primeiro a gente vai chegar, aquele mesmo vai querer saber por quê, né? E perigoso olhar para o céu e falar, Deus, eu acabei de sair do centro. Eu estou do teu lado, né? Não é assim. A questão é, devemos nos educar para sabermos que Deus está sempre do nosso lado. Isso é ter confiança em Deus. Isso é amar a Deus. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Quando, por exemplo, quando Felipe chega para Jesus, e aí Jesus está próximo de ser capturado para ser crucificado, e ele fala, mestre, mostre-nos a Deus, nos mostre Deus. E Jesus fala, como? Está há 3 anos convivendo comigo e não conhece Deus? Quem me vê a Deus. Por quê? Porque Jesus na terra era a imagem e semelhança do mestre. Ele fazia como de Deus, quer dizer, ele fazia na terra tudo que Deus fazia por nós. Ele amava a todos, ele desejava o bem a todos, ele curava a todos, entendeu? E principalmente aqueles que não queriam lhe escutar, ele não ia lá e forçava a palavra, porque ele respeitava todos, cada um no seu tempo, a cada um segundo as suas obras. É isso, né, que Jesus nos ensina, porque Deus também não violenta as nossas consciências,
Porque Deus é todo poderoso. Se Ele quisesse resolver esse mundo e transformar isso aqui num paraíso, é assim, ó, né? A gente assistiu alguns filmes aí que Deus vem na Terra, né? E fala, mas ué, não faz nada, né? É até engraçado, certo? Por quê? Porque não entendemos a sabedoria de Deus deixar que um planeta que nem esse exista, com tanto sofrimento, com tanta dor, com tantas lágrimas e injustiça. Mas isso é processo de aprendizagem da escola, né? Já pensou se existisse uma escola onde as crianças estudassem e não aprendessem e passassem de ano mesmo assim? Que terrível que isso seria, né? Horrível, horrível. Então a gente já sabe que isso não deve acontecer, que as pessoas precisam aprender e precisam crescer conforme os seus méritos, porque caso contrário, não é justo. E principalmente quando chegar lá na frente, e aí você pede para a tua secretária escrever uma palavra, ela não consegue escrever, você fala, alguma coisa deu errado no caminho, né? Por quê? Porque não aprendeu a base. É isso que falha para nós. Então Deus nos coloca esse planeta para ser justo. Nós devemos aprender com os nossos próprios erros, né? Devemos educar nosso pensamento através das nossas próprias experiências. Ponto. Mas Ele, como Ele é amor, então Ele não é só justiça, Ele é amor, né? Tanto que no livro dos Espíritos, o capítulo que fala de justiça fala, é a lei de justiça, amor e caridade. Uma coisa só. Não dá para ser justo sem ser amoroso, sem ser caridoso. Não dá para ser amoroso sem ser justo e sem ser caridoso. Não dá para ser caridoso sem ser justo, né, e amoroso. É uma coisa só, tá ligado? Justiça sem amor não é justiça. Justiça sem amor é violência. Amor sem justiça não é justiça. Amor sem justiça é apego. Então devemos ter tudo junto. Então, como Deus, além de justiça, Ele é amor, Ele coloca Jesus para nos servir de guia. Então não basta a gente aprender só com os nossos erros. A gente tem um mestre que nos mostra como aprender sem precisar errar. Então Ele já dá ali a letra de como a gente deve agir, de como a gente deve caminhar, de como a gente deve pensar. E isso é o mais importante. Como devemos pensar. Porque a gente pode até segurar uma atitude, mas um pensamento negativo, um pensamento de maledicência, um pensamento de revolta é muito difícil de segurar, né? E Jesus, por exemplo, dá uma ação muito legal para nós, por exemplo, na crucificação, quando Ele está na cruz. E Ele fala, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. É um exemplo que Ele nos dá. Quando a gente está com uma dor extrema e não tem palavras para falar, eleva o pensamento a Deus e pede para que Deus, né, nos dê calma e traga perdão àqueles que eu acho que me ofendeu, que eu sinto que me ofendeu. Por quê? Porque a ofensa é a minha visão que eu tenho do mundo, é a minha visão que eu tenho do outro, né? Eu acho que o outro me ofendeu de propósito. Ah, mas ele fez a cara, ele fez de propósito. Ninguém faz nada de propósito. A gente faz por ignorância. Ninguém machuca o outro de propósito. Machuca o outro por ignorância. Ah, mas ele é mau. Você sabe o que ele passou? Você sabe o que ele aprendeu? Você sabe o que ele sente? Você sabe as dores que vão no coração? Não, só Deus sabe. Ah, então posso deixar que o outro faça o que quiser comigo? Não. Você tem direito, você tem o dever de se proteger. O que você não tem o direito é de dirigir o mau pensamento, de dirigir o pensamento de revolta ao seu próximo. Por quê? Porque o seu próximo pertence a Deus. Deus sabe o que acontece na cabeça de cada um. Aos outros é permitido fazer o que eles acham que é certo, mesmo que seja errado. A você, né, é o dever estar se melhorando a cada dia. Então, o que você pode mudar? O seu próprio pensamento, o jeito que você pensa com os outros. Então, quando alguém vai e faz alguma coisa negativa para você, você tem que desejar o bem, você tem que desejar o perdão, você tem que desculpar esse mal. Ah, mas eu não consigo. Aí que entra a prece a Jesus. Eu já falei isso algumas vezes, mas vou contar essa historinha de novo, que é uma historinha que eu só posso falar do que acontece comigo.
Outras historinhas ficam meio artificial. Um dia eu estava indo para Jundiaí, quem não sabe, eu sou de Itupeva, estava indo para Jundiaí levar minha filha de manhã, 5 da manhã, e de repente estou ali na rodovia, vou ultrapassar o carro joga na minha frente e me fecha. Eu falei, nossa, que susto. Mas tudo bem. Eu fui jogar para o outro lado, ele jogou na minha frente e fechou. E aí quando eu olhei, ele estava fechando toda a pista. Alguém fez alguma coisa para aquele indivíduo, e ele estava com sangue nos olhos, fechando toda a pista. E eu, como bom cristão, fui abrir o vidro, pá, mas eu não lembrei onde era o botão do carro, e aí minha filha, vai xingar ele, pá, acho que já não dá mais tempo, né? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, rosnei, aí eu lembrei e falei, Jesus, abençoa esse rapaz que ele está precisando de ajuda. Que Jesus manda energia para ele, né? Porque se deixar comigo, eu desço lá e desço o braço. E aí durante o dia inteiro eu lembrava desse rapaz me fechando e eu, Jesus, que envolve muita luz. Parece uma coisa falsa, mas é assim que a gente tem que fazer. Por quê? Porque o nosso sentimento é de rebentar na porrada. Quer queira, quer não, a gente está muito mais próximo da animalidade do que da angelitude. Então assim, se eu te pergunto, como resolve esse problema? Você vai recorrer a uma coisa que você nunca experimentou ou vai recorrer a uma situação que você sempre fez? Entendeu? Então assim, eu vou te ensinar agora uma fórmula a fórmula de Bhaskara, né? Equação de segundo grau. Todo mundo aprende. Mas na hora de resolver a conta, quem é que usa? Tem que voltar no mais, no menos, ficar fazendo continha. Não é muito mais fácil o Bhaskara, mas quem é que consegue botar isso na prática? Por quê? É uma coisa nova. Se pergunta para um matemático, alguém que entende, fala, nossa, mas é tão fácil, usa Bhaskara. E eu falo, não sei para que serve, vou usar o mais e menos. É a mesma coisa na vida. Não adianta chegar e falar, olha, é muito mais fácil perdoar. É muito mais fácil desejar o bem, porque você vai se sentir melhor. Na hora que acontecer, eu não vou lembrar disso. Eu vou na base antiga. Eu vou lançar aquele ódio, aquela vontade de desgranar. Se estiver perto, vai escutar uns gritos, né? Vai escutar a minha revolta, porque eu estou no meu direito. Certo? Só que é isso que eu tenho que aprender. Aprender a domar esses sentimentos primitivos. A domar meus pensamentos. Por quê? Porque eu não sou mais um animal. Porque eu não sou mais um ser primitivo que reage quando o outro vai e faz alguma coisa. Eu já tenho condições de começar a entender que o outro é meu irmão. Que estamos numa caminhada evolutiva. Que errar é... Gente, a gente fala quanto tempo errar é humano. E alguém aceita o erro do outro, sabendo que é humano? Mas ele não aceita. Ainda mais se for errado comigo. Por que eu? Porque na minha vez. Seja errado, errado é humano, então vai errar com o outro. Na minha vez eu não aceito. Não é assim. Não é assim. Devemos educar o pensamento. Devemos educar essa nossa intenção. E por que disso? Pensamento é vibração. Vibração é frequência, certo? E toda frequência, ela reverbera, ela vibra junto com outras frequências. Existe um problema muito comum no espiritismo, mas no espiritualismo, ou com qualquer outra religião que acredita na influência de seres não corpóreos, que é o famoso encosto. A gente fala encosto que é um jeito fácil de entender, mas é o famoso obsessão, encosto, influência espiritual, né? Espírito zombeteiro, para quem assistiu Chaves, enfim, existem vários nomes para isso. Mas como que funciona esse processo? Esse processo funciona da seguinte forma: eu penso, esse pensamento vibra, e se tiver alguém por perto que concorda com o meu pensamento, vem pensar comigo. É assim que funciona. Então, por exemplo, uma vez eu estava lavando louça. Gente, eu não sou médium, eu não tenho evidência, claro, dia não tenho nada. Mas, prestando atenção, uma coisa eu aprendi. Primeiro pensamento é o meu. Ideia. Se eu escutar um pensamento que parece que é uma conversa, já sei que não sou eu.
Por isso que fala, todo mundo é médium. Porque todo mundo, de vez em quando, escuta alguém conversando e começa a bater boca em pensamento e às vezes não concorda. Toda vez que você escuta um pensamento que não é seu, que vem de fora, uma conversa, não toca, o espírito está ali dando palpite. Então eu estava ali lavando louça nesse dia, e minhas filhas estavam no quarto fazendo sei lá o que, e eu ali lavando louça, e assim, droga, vou ter que lavar toda essa louça sozinha. Ninguém me ajuda, né? Que coisa, né? E aí daí eu veio o pensamento assim, mas também, você, um monte de mulher em casa e você lavando louça, por quê? Onde já se viu? Aí eu falei, não, eu estou lavando porque está todo mundo culpado. E aí meus filhos dão risada e falam, culpado dando risada? Se eu fosse, eu até botava ordem nessa casa. E eu, não, mas eu estou aqui lavando louça, né, não sei o quê. E aí ele dava risada. Aí tem uma hora que eu me irritei, fui lá no quarto, fiz assim, as duas no computador estudando. Aí eu voltei para trás. Aí continuava lavando louça e falou, o que foi? Desistiu? Eu falei, você vai me ajudar a lavar a louça? Vai lavar ou vai secar? Parou o pensamento na hora. Por quê? Porque o meu pensamento gerou um pensamento de revolta, um pensamento de injustiça, e fatalmente chegou alguém e falou, opa, concordo contigo, vamos junto. Né? Isso é influência espiritual. E a revolta, a injustiça, né? o azar, tudo isso gera sempre algum pensamento, e esse pensamento vai gerar alguém que vai pensar igualzinho com você e fala, não, a gente tem que cobrar, a gente tem que buscar. Mas o que é se sentir injustiçado? É você se sentir abandonado por Deus. Porque Deus é justiça. Se Deus é justiça, nada de injusto vai acontecer contigo. Se está acontecendo contigo é porque você tem que aprender com isso. De alguma forma ou de outra. Entender isso é você estar em comunhão com Deus. Porque você entende que Ele quer o melhor para você. Se você diz que crê em Deus, se você diz que ama a Deus e não compreende o que Ele quer para você, ou fala assim, pai, errou aqui, você não está entendendo a grandeza de Deus. Lógico, a gente tem o direito de ter intimidade com Deus e falar, não entendi, explica melhor. Mas uma coisa é você pedir explicação, outra coisa é você se revoltar e falar, Deus não me ama. Esse pensamento de revolta gera energias que vão agir dentro de você e vão te causar problemas de uma maneira enorme. Por quê? Porque cada célula nossa é influenciada pelo nosso pensamento. E é de tal forma que a gente consegue desligar o sistema imunológico através do nosso pensamento. E consegue ligar também. O problema é que a nossa atual tecnologia, a nossa atual medicina não sabe qual é o botão. Esse é o problema. A gente não sabe qual é o botão que liga e qual é o botão que desliga. Só sabemos que dá para desligar, ligar e desligar. Né? Então devemos o quê? Como não sabemos qual é que liga, vamos ligar todos. Bons pensamentos, pensamento elevado, principalmente pensamento de perdão, pensamento de confiança em Deus, pensamento de benevolência, querer o melhor para o próximo sempre, e não olhar os defeitos dos nossos irmãos. Por quê? Porque os nossos irmãos são problemas de Deus. Se eles estão na nossa mão, se eles vêm para o nosso próximo de nós, é para que a gente possa colaborar. Mas eles não são da nossa responsabilidade. Um filho vem nos nossos braços e a gente tem uma responsabilidade limitada até certo ponto. Então devemos fazer o máximo com o que está no nosso alcance. Passou daquele ponto, como a gente costuma dizer, entrega nas mãos de Deus. Porque é a Ele que vai competir e cuidar desses nossos irmãos. Então, manter sempre o pensamento elevado. Não é estando orando sempre, mas sempre na confiança de que Deus está conosco, que Jesus cuida desse planeta, que tudo que está acontecendo aqui está no controle, está na jurisdição do nosso Mestre Jesus. E é isso que a gente tem que trabalhar sempre. Aprender a educar os nossos pensamentos. Certo, gente? Muito obrigado e que Jesus abençoe sempre.